Há um cheiro ruim presente em 94 milhões de lares americanos neste momento. Está enterrado profundamente nas fibras do carpete, escondido sob o acolchoamento, encharcando o contrapiso de madeira abaixo. A maioria dos proprietários de casas não faz ideia de que isso está lá, mas seus pulmões sabem. Os filhos deles, que rastejam de 4 por aquele tapete todos os dias, com certeza sabem disso. E a indústria de limpeza de carpetes, que movimenta 7 bilhões de dólares, sabe disso melhor do que ninguém. Eles sabem disso há décadas. Eles construíram todo um modelo de negócios em torno de garantir que você nunca descubra o que realmente o remove. Não a limpeza a vapor, que apenas atinge a superfície e empurra o problema para camadas mais profundas do estofamento. Não o vinagre, que neutraliza a amônia na superfície por 72 horas antes que o mau cheiro retorne com mais intensidade do que antes. Não o bicarbonato de sódio, que absorve a umidade, mas não consegue quebrar nenhuma ligação molecular no composto que causa o odor. Não me refiro ao tratamento profissional de $300 que agendam 2 vezes por ano, sabendo muito bem que vai falhar. Existe um pó que custa menos de $1 por aplicação e que contém bactérias vivas e enzimas específicas. Esses organismos devoram a fonte do odor molécula por molécula até que nada reste. As mesmas empresas que cobram os $400 por quarto usam exatamente essa biotecnologia internamente. Eles simplesmente nunca te disseram que estava disponível para compra direta em domicílio. Esta é a história dos cristais invisíveis, escondidos no seu tapete, e do silêncio bilionário que os mantém lá. Bem-vindo ao acampamento proibido. Se essas soluções esquecidas são importantes para você, inscreva-se e ative as notificações. É aqui que desenterramos o que a indústria da limpeza escondeu. Era o ano de 1953. Uma equipe de microbiologistas em uma estação de tratamento de águas residuais municipais em Ohio fez uma observação que, silenciosamente, remodelaria para sempre a ciência do saneamento. Eles perceberam que certas cepas da bactéria Bacillus conseguiam decompor os compostos de ácido úrico no esgoto com muito mais eficiência do que qualquer oxidante químico disponível na época. As bactérias produziram enzimas específicas, úricos e proteus, que desmantelaram os cristais de ácido úrico em nível molecular. Eles converteram os resíduos cristalinos resistentes em dióxido de carbono e amônia volátil, que simplesmente evaporaram para a atmosfera. A descoberta foi notável porque o ácido úrico era considerado um dos compostos biológicos mais resistentes a produtos químicos no gerenciamento de resíduos. Resistiu a tratamentos com água sanitária em concentração máxima. Resistiu a solventes industriais concebidos para dissolver resíduos de petróleo. Resistiu a temperaturas de água fervente sem que um único cristal se quebrasse. Mas esses organismos microscópicos o consumiam como alimento, multiplicando-se enquanto trabalhavam, acelerando o processo a cada hora que passava. Em 1958, as primeiras formulações comerciais de enzimas foram desenvolvidas para uso em saneamento institucional. Os hospitais utilizavam esses equipamentos para descontaminar colchões e tecidos cirúrgicos que a autoclave padrão não conseguia higienizar completamente. Em operações pecuárias no centro-oeste dos Estados Unidos, esses produtos foram utilizados para neutralizar o acúmulo de amônia no piso dos estábulos, causando doenças respiratórias nos trabalhadores. As Forças Armadas dos Estados Unidos testaram soluções concentradas de enzimas para descontaminar latrinas de campanha durante missões no Sudeste Asiático. A ciência foi comprovada, publicada e documentada em revistas de engenharia sanitária em todo o país ao longo da década de 1960. Mas é aqui que a história toma um rumo que deveria preocupar todos os proprietários de imóveis nos Estados Unidos. A indústria de limpeza de carpetes residenciais acompanhou o desenvolvimento dessa biotecnologia por 3 décadas e tomou uma decisão comercial calculada. Eles decidiram que era muito mais lucrativo vender tratamentos de superfície repetidos que mascaram temporariamente os odores do que vender uma solução enzimática de aplicação única que elimina permanentemente a fonte do problema. Este vídeo é apenas o primeiro cofre. Reuni tudo o que a indústria da limpeza não quer que você saiba, tudo dentro do cofre secreto e proibido dos acampamentos. O Manual de Fogo Proibido, com técnicas que a indústria de atividades ao ar livre classificou como perigosas demais para consumidores. O livro de receitas The Lost Rations apresenta métodos de conservação de alimentos que funcionam sem refrigeração, eletricidade ou qualquer equipamento moderno. O projeto completo para a construção de sistemas independentes que eliminam qualquer forma de dependência corporativa. Lista de verificação para um apagão de 72 horas com protocolos de emergência que agências governamentais usam internamente, mas nunca divulgam para civis. E muito mais. Tudo baseado em dados reais, estudos reais e instruções reais. Mais de 10 guias em um só lugar. Sem rodeios, direto ao ponto. O link está na descrição. Mas fique aqui. Este vídeo está apenas começando. Agora,
Deixe-me explicar o que está realmente acontecendo dentro do seu tapete neste exato momento. Quando um cão ou gato urina no tapete, o líquido ácido e quente não permanece nas fibras da superfície. A água penetra nas fibras do tapete em segundos, impulsionada pela gravidade e pela ação capilar através da base tecida. Satura a espuma ou o enchimento de fibra subjacente, espalhando-se em um círculo até 3 vezes maior que a mancha visível na superfície. Em casos graves ou repetidos, a urina penetra completamente até o contrapiso de madeira ou a laje de concreto sob o acolchoamento. À medida que o líquido evapora ao longo das horas seguintes, 3 compostos químicos distintos permanecem retidos no material. A primeira é a ureia, que é solúvel em águas, se decompõe relativamente rápido e pode ser removida com detergente de carpete comum. A segunda é a creatinina, também solúvel em água, e que também pode ser removida com produtos de limpeza básicos disponíveis em qualquer supermercado. O terceiro composto é o ácido úrico. E o ácido úrico é o motivo pelo qual seu tapete ainda cheira mal 6 meses depois de você achar que o limpou completamente. Diferentemente da ureia e da creatinina, o ácido úrico cristaliza à medida que a umidade evapora das fibras do carpete. Esses cristais microscópicos não são solúveis em água a nenhuma temperatura. Eles formam ligações químicas fortes com fibras sintéticas de carpetes, com materiais de enchimento de espuma e com superfícies porosas como madeira compensada e madeira maciça. São completamente invisíveis a olho nu, impossíveis de serem vistos sem equipamentos de detecção especializados. E são extraordinariamente persistentes, resistindo a todos os métodos de limpeza convencionais disponíveis no mercado. Pesquisas na indústria de limpeza documentaram que cristais de ácido úrico permanecem quimicamente ativos no enchimento de carpetes por até 20 anos após o depósito inicial. Eis o que torna esse ciclo tão insidioso. Ao contratar um serviço profissional de limpeza a vapor para um tapete contaminado com urina de animais de estimação, a extração com água quente remove a camada de ureia da superfície. O cheiro de amônia desaparece em 3 a 5 dias, e você realmente acredita que o problema foi resolvido. E a umidade aumenta em uma tarde quente, alguém atravessa o local tratado com os pés molhados após o banho, uma criança pequena engatinha sobre ele depois do banho, pressionando a umidade diretamente nas fibras a cada movimento. E o odor retorna com força total, às vezes até mais intenso do que antes da limpeza. Porque os cristais de ácido úrico enterrados no estofamento nunca foram atingidos pelo vapor, nunca se dissolveram, nunca foram neutralizados. Eles ficavam abaixo da camada superficial, ligados quimicamente ao material, completamente imunes à água, detergente ou calor. A umidade do vapor ou da umidade relativa do ar simplesmente reativou os cristais dormentes, desencadeando outra liberação de compostos voláteis de odor. Esse ciclo de reativação pode se repetir por anos, potencialmente por décadas, cada vez que a umidade entra em contato com esses cristais embutidos. A empresa de limpeza de carpetes que lhe vendeu o tratamento entende perfeitamente essa química. Eles contam com um ciclo de reativação para gerar negócios recorrentes, porque cada vez que o cheiro retorna, isso significa outra chamada de serviço, outra reserva, mais o 200 hours a 400 hours por quarto. Os números financeiros por trás do sistema são impressionantes e estão documentados. Segundo o relatório Estado da Indústria 2025 da American Pet Products Association, 94 milhões de lares nos Estados Unidos possuem pelo menos um animal de estimação. Isso representa 71% de todos os lares americanos com um cachorro, gato ou outro animal de estimação vivendo dentro. 68 milhões dessas famílias têm pelo menos um cachorro. 49 milhões têm pelo menos um gato. Segundo dados da IBISWorld, o setor de serviços de limpeza de carpetes gera aproximadamente os 6,8 bilhões anualmente somente nos Estados Unidos. O tratamento de odores de urina de animais de estimação é uma das categorias de serviços com maior margem de lucro em todo o setor de limpeza de carpetes. Se você chegou até aqui, já entende mais sobre a química dos carpetes do que 99% dos proprietários de imóveis neste país. Inscreva-se e compartilhe isso com alguém que ainda está pagando centenas de dólares por tratamentos que foram projetados para falhar. Tudo o que a indústria de limpeza enterrou está dentro do cofre completamente proibido para acampamentos. Link na descrição. Agora fique comigo. O próximo cofre é o mais pesado. Então, deixe-me explicar exatamente por que esse conhecimento foi suprimido e quem lucra com a sua ignorância. O setor de limpeza profissional de carpetes opera com um modelo de negócios que exige visitas recorrentes dos clientes. Um único tratamento enzimático que destrói permanentemente os cristais de ácido úrico por menos de $1 elimina completamente a necessidade de visitas repetidas ao consultório. Pense no que isso significa para uma empresa que cobra os $300 por quarto.
com 3 ou 4 quartos por casa, 2 ou 3 vezes por ano. Isso representa quase os 4.000 reais por ano para uma única família. Um pó enzimático de $1 que resolve o problema permanentemente representa uma ameaça existencial a toda essa fonte de receita. Não é possível construir um serviço de assinatura em torno de um produto que funciona perfeitamente na primeira tentativa. Não é possível gerar negócios recorrentes quando o cliente nunca precisa retornar à sua ligação. Não se pode cobrar preços exorbitantes por um tratamento especializado para odores de animais de estimação quando a solução está disponível em um sachê que custa menos que uma xícara de café. Todo o modelo econômico da limpeza de carpetes residenciais depende da crença do cliente de que o odor de urina de animais de estimação é um problema extraordinariamente complexo, que exige equipamentos profissionais e soluções químicas específicas. Não é. É um problema biológico com uma solução biológica que está disponível comercialmente desde a década de 1950. O setor de substituição de carpetes se beneficia dessa ignorância ainda mais do que as empresas de limpeza. Quando os proprietários desistem de tentar eliminar o cheiro, o próximo passo que a indústria recomenda é a substituição total do carpete. Segundo a Home Advisor e a Angie's Secret, a substituição do carpete em uma sala de estar de tamanho médio nos Estados Unidos custa entre 780 e $2.813. A média nacional é de aproximadamente os 1.800 hours por cômodo, incluindo materiais, acolchoamento, mão de obra e descarte do carpete antigo. Para a troca completa do carpete de uma casa de 1.000 pés quadrados, aproximadamente 93 metros quadrados, os custos variam de $1.800 aos $7.500. Milhões de donos de animais de estimação trocam seus carpetes completamente, a cada poucos anos, porque ninguém lhes contou sobre um tratamento enzimático de $5 que teria resolvido o problema de forma definitiva. A indústria criou um canal que liga o acidente com seu animal de estimação ao seu cartão de crédito. Limpeza a vapor, falha, repetição, escalonamento, substituição. Cada etapa gera receita para um setor diferente do mesmo ecossistema. É aqui que a ciência se torna elegantemente simples. Os produtos de limpeza enzimáticos para a urina de animais de estimação continham culturas concentradas de bactérias do gênero Bacillus, juntamente com enzimas específicas, incluindo uricase de Proteus e lipase. Quando dissolvidas em água morna e aplicadas em uma área contaminada, as bactérias começam a consumir os compostos orgânicos e o depósito de urina. As enzimas quebram as ligações moleculares dos cristais de ácido úrico, convertendo-os em gás carbônico e vapor de amônia. Ambos os subprodutos evaporam completamente, não deixando resíduos, odores ou estruturas cristalinas que possam ser reativadas posteriormente. As bactérias continuam se multiplicando e agindo por 12 a 24 horas após a aplicação, desde que haja umidade e ácido úrico presente. Não se trata de uma reação química que mascara o cheiro com fragrância. Trata-se de um processo biológico que literalmente digere a fonte do odor até que nada reste. O método de aplicação é suficientemente simples para que qualquer pessoa possa fazê-lo na sua própria sala de estar. Primeiro passo. Compre um detergente em pó enzimático contendo culturas bacterianas de manjericão em qualquer loja de produtos de limpeza. Geralmente, um recipiente custa menos de $1.800, o suficiente para tratar uma casa inteira. Passo 2. Identifique todas as áreas contaminadas usando uma lanterna ultravioleta de 365 nanômetros, que custa cerca de $12 online. Os cristais de ácido úrico fluorescem em um amarelo esverdeado brilhante sob luz ultravioleta, revelando depósitos que são completamente invisíveis sob condições normais de iluminação. A maioria dos donos de animais de estimação que usam uma luz ultravioleta pela primeira vez ficam chocados com a quantidade de manchas escondidas que existem em carpetes que eles achavam perfeitamente limpos. Passo 3. Dissolva o pó enzimático em água morna de acordo com as instruções da embalagem e sature completamente a área afetada. A solução deve penetrar nas fibras do carpete, através do acolchoamento, até o ponto onde a urina chegou inicialmente. Passo 4. Cubra a área tratada com uma lona plástica ou um saco de lixo para manter a umidade e evitar a evaporação prematura. As bactérias precisam de um ambiente úmido para se multiplicar e continuar decompondo os cristais de ácido úrico nas próximas 12 a 24 horas. Quinto passo. Após 24 horas, remova a cobertura plástica e deixe a área secar completamente ao ar livre. Para manchas com mais de 2 anos ou em áreas com acidentes frequentes com animais de estimação, uma segunda aplicação pode ser necessária para eliminar completamente os depósitos de cristais profundamente incrustados. Preciso ser honesto com você sobre as limitações. O tratamento enzimático age sobre o ácido úrico e os compostos orgânicos que causam o odor,
mas não reverte a descoloração causada pela mancha de urina original. Se a urina penetrou profundamente em um contrapiso de madeira dura e causou danos estruturais ou deformações, o tratamento enzimático elimina o odor, mas o dano físico permanece. E se um tapete tiver sido contaminado repetidamente ao longo de muitos anos com urina que nunca foi devidamente limpa, o enchimento pode ficar tão saturado que a substituição apenas do enchimento seja aconselhável, mesmo após o tratamento enzimático das fibras do tapete. Mas aqui está a distinção crucial que a indústria não quer que você entenda. A substituição de uma seção do enchimento do carpete custa de 15 aos 40 dólares e leva 30 minutos de trabalho manual básico. A substituição completa do carpete de um cômodo custa os 1.800 dólares e requer instalação profissional. O pó enzimático em si custa menos de 5 dólares no total, em quantidade suficiente para tratar um cômodo inteiro. Compare isso com a limpeza a vapor profissional de 300 dólares, que nem sequer resolve o problema real. Compare isso com o tratamento especializado para odor de animais de estimação de 500 dólares, que utiliza soluções enzimáticas diluídas com uma margem de lucro de vários milhares de dólares. Compare isso com a substituição do carpete, que custou os 1.800 dólares e nunca foi necessária. Os cálculos estão completamente errados. A solução já existia antes da indústria que lucra ignorando-a. As bactérias foram descobertas em 1953. As formulações comerciais de enzimas foram desenvolvidas em 1958. O boom da limpeza de carpetes nos subúrbios americanos só começou nas décadas de 1970 e 1980. A indústria de limpeza cresceu em paralelo com uma solução que já existia e optou por construir um modelo de negócios fingindo que ela não funcionava para uso residencial. Durante 70 anos, os proprietários de imóveis têm pago centenas de dólares por soluções temporárias para um problema permanente que custa menos de 5 dólares para resolver. Isso não é um acidente. Essa é uma estratégia de negócios. Os cristais de ácido úrico não desapareceram do seu tapete. Eles estavam à espera, adormecidos, reativando-se sempre que o ar fica úmido, sempre que uma criança se senta naquele chão, sempre que a umidade toca esses depósitos invisíveis. O conhecimento para destruí-los existe há 7 décadas. Não estava perdido. Ficou soterrado sob orçamentos de marketing e contratos de serviços. E a compreensão silenciosa de que um cliente que continua ligando vale mais do que um cliente cujo problema foi de fato resolvido. Mas enterrar o conhecimento não o destrói. As enzimas ainda funcionam. As bactérias continuam a consumir. Os cristais ainda se dissolvem quando se dá à biologia a oportunidade de fazer o que a química nunca conseguiu. Se este vídeo lhe despertar algum interesse, inscreva-se e compartilhe. Cada curtida e cada compartilhamento preserva o que a indústria da limpeza tentou manter escondido. Cada proprietário que descobre a verdade representa um cliente a menos preso no ciclo de reativação. O próximo cofre será aberto em breve. E o que a indústria enterrou desta vez é ainda mais profundo.